Olá, bem-vindos ao jornal NKN. Repactuação de dívidas pode excluir juros para garantir mínimo existencial. No contexto de aplicação da chamada lei do superendividamento, a repactuação de dívidas pode abranger a exclusão dos juros das parcelas quando necessário para a preservação do mínimo existencial do devedor, entendendo-se que tal exclusão visa assegurar a subsistência mínima e resguardar a dignidade da pessoa humana do consumidor em situação de vulnerabilidade econômica. Em processo judicial perante a Primeira Vara Civil de Itaporanga da Ajuda, Sergipe, foi aprovado o plano compulsório autorizando a exclusão de juros das parcelas no plano judicial de repactuação, quando essa medida for indispensável para garantir que o devedor mantenha recursos suficientes para atender às suas necessidades básicas de existência. Esse entendimento tem por escopo interpretativo assegurar que o credor não onere de forma desproporcional o devedor a ponto de comprometer o chamado mínimo existencial, conceito jurídico que remete ao montante de renda que não pode ser consumido pelos pagamentos de dívida sob pena de comprometer a sobrevivência digna do devedor. Novos rumos nas relações de consumo em 2025 e 2026. As relações de consumo fazem parte do cotidiano de forma constante e inevitável, o que torna essencial o acesso a informações claras, corretas e objetivas sobre produtos e serviços. Embora no Brasil não exista uma lei específica sobre o dever de informação, o Código de Defesa do Consumidor cumpre esse papel ao estabelecer normas voltadas à proteção do consumidor. Segundo o Código de Defesa do Consumidor e a doutrina, o dever de informar é amplo e vai além da formalização de contratos, abrangendo todas as etapas em que o consumidor demonstra interesse na aquisição de um produto ou serviço. A informação adequada garante liberdade de escolha consciente, enquanto dados falsos, incompletos ou omissos comprometem esse direito e violam princípios básicos da relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor assegura a dignidade, a segurança, a transparência e a proteção dos interesses econômicos do consumidor, especialmente por meio dos artigos 4º e 6º. Entre o final de 2025 e o início de 2026, o cenário jurídico brasileiro reforça a proteção ao consumidor digital, intensifica o combate ao superendividamento e impõe maior rigor regulatório às empresas, refletindo o mercado em adaptação e busca por estabilidade. Receita confirma adicional do imposto de renda no lucro presumido a cada 3 meses. A Receita Federal publicou a Instrução Normativa 2306, que estabelece que o adicional de 10% do imposto de renda e da contribuição sobre lucro líquido no regime de lucro presumido previsto pela Lei Complementar 224 de 2025 deverá ser apurado trimestralmente. Isso significa que, se uma empresa optante pelo lucro presumido ultrapassar 1.250.000 de receita bruta em qualquer trimestre, o adicional incidirá sobre o valor excedente naquele período, mesmo antes de se verificar se a receita anual superará 5 milhões. A medida, que já entrou em vigor, suscitou debate no meio empresarial por representar, na prática, uma antecipação do tributo e impacto no fluxo de caixa, embora o fisco afirme que mecanismos de ajuste ou restituição no último trimestre sejam previstos. Retenção de valores por desistência de imóvel é limitada a 25%. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que, em relações de consumo, em contratos de compra e venda de imóveis, a retenção de valores pelo vendedor, no caso de desistência pelo comprador, não pode ultrapassar 25% do que foi efetivamente pago, assegurando ao consumidor a devolução mínima de 75% dos valores quitados. A decisão se baseia na prevalência do Código do Consumidor sobre a Lei do Distrato, de 2018, quando se trata de relação de consumo, evitando que cláusulas contratuais ou regras setoriais permitam retenções abusivas que resultem em perda total ou quase total das parcelas pagas pelo consumidor. O entendimento do STJ reforça a proteção ao consumidor nas rescisões imobiliárias, ao equilibrar os interesses do comprador e da incorporadora, garantindo segurança jurídica e evitando práticas contratuais que possam onerar excessivamente quem desiste do negócio. Assim finalizamos mais esta edição do Jornal NKN. Muito obrigado, até a próxima!